Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá, antes de contar a lenda em detalhes, precisamos entender o cenário onde ela nasceu. O Rio Grande do Sul, no século XVIII e XIX, era uma terra de vastas estâncias, onde a pecuária reinava. Fazendeiros ricos, chamados de estancieiros, dominavam a região dos Pampas, e a mão de obra escravizada trazida da África era essencial para o trabalho nos campos. Estima-se que, entre 1750 e 1850, cerca de 30% da população gaúcha era composta por escravizados. Segundo o historiador Mário Maestre, especialista em escravidão no sul do Brasil, nesse ambiente de desigualdade e brutalidade, surge o negrinho do pastoreio, uma figura que reflete tanto o sofrimento quanto a resiliência desse povo. A lenda do negrinho do pastoreio é uma das histórias mais emblemáticas do folclore gaúcho, com raízes profundas no Rio Grande do Sul, um estado marcado por sua cultura campeira e pela pecuária. Ela surge no século XIX. Essa lenda reflete não apenas a dureza daquele tempo, mas também a espiritualidade, a resistência e a esperança de um povo que transformou o sofrimento em devoção. A lenda é um exemplo perfeito de sincretismo. Mistura crenças africanas, como a reverência aos ancestrais, com o catolicismo dos colonizadores portugueses. Foi registrada formalmente no início do século XX por João Simões Lopes Neto, em seu livro Contos Gauchescos e Lendas do Sul, 1912, mas suas origens orais remontam a pelo menos o início do século XIX, passada de geração em geração por peões, tropeiros e descendentes de escravizados. A lenda, porém, é bem mais antiga que isso. Ela teria surgido entre os séculos XVIII e XIX, durante o auge da economia pastoril no sul do Brasil. Naquele tempo, o Rio Grande do Sul era uma terra de grandes estâncias, onde os fazendeiros ricos criavam gado e usavam mão de obra escravizada para o trabalho no campo. Foi nesse cenário que o negrinho, um menino negro escravizado, entrou para a história. Diferente de outras figuras do folclore brasileiro, como o Saci ou a Mula Sem Cabeça, o negrinho do pastoreio não é um ser fantástico, assustador. Ele é uma figura trágica e ao mesmo tempo sagrada, que mistura elementos da cultura africana trazida pelos escravizados com o catolicismo imposto pelos colonizadores portugueses. Vamos conhecer essa história passo a passo. Era uma vez em uma estância nas coxilhas do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que era na região de Bagé, ou Pelotas. Outros apontam para Santana do Livramento. Um menino negro escravizado, conhecido apenas como o Negrinho. Ele tinha cerca de 13 ou 14 anos, mas ninguém sabia ao certo. Magro, de olhos tristes, ele trabalhava como pastor de cavalos para um fazendeiro cruel. Esse senhor, descrito como um homem de temperamento explosivo e mãos pesadas, tratava o menino como propriedade descartável, típico dos senhores de terra daquela época. O negrinho cuidava de um rebanho de éguas e potros, uma tarefa árdua para alguém tão jovem. Ele passava dias inteiros nos campos, enfrentando o sol causticante do verão ou o minuano, o vento gelado típico do inverno gaúcho. Apesar de sua dedicação, o menino sofria constantes humilhações e castigos. Muitas vezes sem um motivo. O fazendeiro, dizem os mais velhos, era um homem que não tolerava falhas, mesmo as menores. Um dia, por um descuido ou exaustão, alguns cavalos fugiram. O fazendeiro, ao saber disso, ficou possesso. Mandou amarrar o negrinho a um poste no pátio da estância e o açoitou até o menino desmaiar de dor. Não satisfeito, ordenou que o jogassem perto de um formigueiro, para que as formigas o devorassem vivo como uma punição exemplar. Ferido e abandonado,
o negrinho tentou cumprir uma última ordem do senhor: encontrar os cavalos perdidos. Com o corpo coberto de feridas, ele caminhou pelos campos, mas não resistiu. Caiu morto perto do formigueiro, sob o céu estrelado dos pampas, em uma cena que simboliza a crueldade da escravidão. Mas a história toma um rumo sobrenatural. Naquela mesma noite, dizem que a Virgem Maria, identificada como Nossa Senhora da Conceição, ou até mesmo Nossa Senhora do Rosário, padroeiras queridas pelos escravizados, olhou para o menino com compaixão. Ela enviou anjos para resgatá-lo. No dia seguinte, o corpo do negrinho havia desaparecido. Em seu lugar, os peões da estância juraram ter visto uma luz subindo aos céus e ouvido o som de um cavalo galopando ao longe. Assim, nasceu o negrinho do pastoreio, uma entidade espiritual que cavalga os campos, montado em um cavalo baio, ajudando quem precisa. A transformação em santo. Mas a história não termina aí, porque é aqui que a lenda ganha um tom de milagre e esperança. Conta-se que na mesma noite da morte do negrinho, algo extraordinário aconteceu. A Virgem Maria, que no sincretismo religioso pode ser associada a figuras como Nossa Senhora da Conceição, desceu dos céus com pena daquele menino tão sofrido. Ela enviou anjos para resgatá-lo do formigueiro e curar suas feridas. Quando o dia amanheceu, o corpo do negrinho não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas um rastro de luz e o som de um galope suave. Desde então, o negrinho do pastoreio passou a cavalgar os campos do Rio Grande do Sul, em um cavalo baio, um animal mágico que dizem ser presente da Virgem Maria. Ele se tornou uma espécie de santo popular, um protetor dos humildes e dos que perdem coisas. A lenda diz que se você perder algo, uma chave, um objeto querido ou até um animal, é só acender uma vela para o negrinho do pastoreio e pedir com fé. Ele, montado em seu cavalo, galopa pelos campos invisíveis e encontra o que foi perdido, trazendo alívio para quem o invoca. Os milagres atribuídos a ele. O negrinho do pastoreio é famoso por seus milagres, especialmente por encontrar coisas perdidas. Aqui estão alguns relatos que consegui reunir. Baseados em histórias orais e registros culturais, o milagre do tropeiro perdido, século XIX. Conta-se que por volta de 1840, um tropeiro chamado José Antônio, vindo de São Borja, perdeu uma tropa de mulas em uma noite de tempestade nos campos de Alegrete. Desesperado, ele acendeu uma vela e fez uma promessa ao negrinho. Na manhã seguinte, as mulas estavam de volta, pastando tranquilamente perto de sua carroça, como se guiadas por mãos invisíveis. A chave da Dona Maria. Em Pelotas, uma senhora chamada Maria das Dores, devota do negrinho, perdeu a chave de sua casa em 1920. Ela acendeu uma vela branca e rezou. Horas depois, encontrou a chave no quintal, em um lugar onde jurava já ter procurado várias vezes. O caso ficou famoso na vizinhança e reforçou a fama do negrinho. O gado de seu Manuel. Em uma estância perto de Uruguaiana, o fazendeiro Manuel Teixeira perdeu 20 cabeças de gado em 1955. Ele fez um pequeno altar com uma vela e pediu ao negrinho. 3 dias depois, os animais reapareceram em um potreiro distante, sem sinais de terem sido roubados. Manuel mandou erguer uma cruz no local como agradecimento. O milagre moderno de Porto Alegre. Em 2023, uma notícia curiosa circulou nas redes sociais. Uma jovem de Porto Alegre, Camila Souza, perdeu o celular em um parque. Após acender uma vela e pedir ao negrinho, ela recebeu uma ligação de um desconhecido que encontrou o aparelho, intacto, a quilômetros dali. Camila atribuiu o fato ao santo popular. O Tesouro de Dom Pedrito, 1870. Em Dom Pedrito, um pequeno agricultor chamado Antônio Silveira perdeu uma bolsa com moedas de prata, economias de anos de trabalho. Durante uma cheia do rio Santa Maria, ele fez um voto ao negrinho, prometendo construir um oratório se recuperasse o dinheiro. Dias depois, a bolsa apareceu.
presa em galhos às margens do rio, intacta. Apesar da correnteza, Antônio cumpriu a promessa. E o oratório ainda existe, conhecido como Capela do Negrinho. A cura de Dona Clara, 1932. Em São Gabriel, uma mulher chamada Clara Menezes estava à beira da morte por uma febre misteriosa. Sem recursos para médicos, sua família acendeu 7 velas ao Negrinho, pedindo um milagre. Naquela noite, Clara sonhou com um menino negro, montado em um cavalo, que lhe disse: "Levanta, tua hora não chegou." No dia seguinte, ela acordou sem febre, para espanto de todos. A história se espalhou como um caso raro de cura atribuída ao Negrinho. O caminhão de seu Juvenal, 1988. Em Cachoeira do Sul, o caminhoneiro Juvenal Pereira perdeu seu caminhão em uma enchente que arrastou o veículo rio abaixo. Ele acendeu uma vela preta e pediu ao Negrinho. Uma semana depois, o caminhão foi encontrado a 10 quilômetros dali, preso em um banco de areia, com o motor funcionando. Juvenal tornou-se um devoto fervoroso e espalhou a história entre os colegas de estrada. O Anel de Noivado, 2019. Em Santa Maria, uma jovem chamada Letícia Gomes perdeu seu anel de noivado em parque durante um piquenique. Após dias de busca, ela seguiu o conselho de uma avó e acendeu uma vela vermelha ao Negrinho. No dia seguinte, uma criança encontrou o anel na grama e o devolveu. Letícia registrou o caso em um blog local, renovando a fama do Negrinho entre os mais jovens. Esses são apenas alguns exemplos. A tradição diz que para receber um milagre basta acender uma vela, geralmente branca, mas às vezes preta ou vermelha, dependendo da região, e fazer o pedido com fé. O Negrinho, dizem, ouve os humildes e nunca falha. O culto ao Negrinho do Pastoreiro não é oficializado pela Igreja Católica, mas é uma prática de religiosidade popular que persiste há séculos. Ele é venerado como um santo do povo, semelhante a figuras como São Jorge ou Santo Expedito. No Rio Grande do Sul, especialmente em cidades como Bagé, Santana do Livramento, Caxias do Sul e Porto Alegre, o Negrinho tem devotos fiéis. Rituais. O costume mais comum é acender uma vela em um local aberto, como um campo ou uma encruzilhada, e fazer o pedido. Alguns colocam oferendas simples, como fumo de corda, cachaça ou flores, que remetem à cultura campeira e às tradições afro-brasileiras. Locais de devoção. Em Pelotas, há um pequeno santuário informal perto do mercado público, onde velas são acesas regularmente. Em Santana do Livramento, uma cruz de madeira marca um ponto de devoção nos campos, erguida em 1980 por um agricultor grato. Mais sobre o culto e devoções. O culto ao Negrinho do Pastoreio é uma prática rica e diversa, com variações regionais que mostram sua adaptação ao longo do tempo. Aqui estão novos detalhes sobre o simbolismo das velas. Além das velas brancas, comuns nos pedidos simples, as velas pretas são usadas em caso de perdas graves, como bens valiosos ou situações de perigo. Já as velas vermelhas, menos frequentes, são associadas a pedidos urgentes ou sentimentais, como o caso de Letícia. Esses usos variam entre comunidades e não têm uma regra fixa, mas refletem a criatividade dos devotos. Altares caseiros. Em cidades como Cruz Alta e Passo Fundo, é comum encontrar pequenos altares domésticos dedicados ao Negrinho, feitos com imagens desenhadas à mão ou estatuetas de barro, representando o menino negro com um chapéu de palha e um cavalo ao lado. Esses altares são decorados com flores silvestres e fitas coloridas. Oferendas especiais. Em Rosário do Sul, alguns devotos oferecem bolos de milho ou rapadura ao Negrinho, alimentos que remetem à simplicidade da vida rural. Em troca de favores, também é costume deixar moedas perto de cruzes nos campos, como pagamento simbólico. Em Itaqui, desde 1995, existe uma tradição chamada Noite do Negrinho, realizada em 27 de outubro.
data escolhida por coincidir com o início da primavera nos Pampas. Os moradores se reúnem no campo, acendem velas e contam histórias sobre os feitos do Negrinho, fortalecendo os laços comunitários. Datas especiais. Não há um dia oficial, mas muitos devotos celebram o Negrinho em 13 de maio, data da abolição da escravidão no Brasil, ou em 20 de novembro, dia da consciência negra, por seu simbolismo. O culto também se espalhou para além do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, há registros e pedidos ao Negrinho, e até no Uruguai e na Argentina. Regiões próximas dos Pampas, ele é conhecido como El Negrito del Pastoreo. A questão da canonização. Diferente de santos oficiais como São Francisco ou Santa Rita, o Negrinho do Pastoreio nunca foi canonizado pela Igreja Católica. Isso porque sua história é considerada uma lenda popular, sem registros históricos que comprovem sua existência real, como existe o processo de canonização, que inclui investigação de milagres e uma vida documentada. No entanto, isso não impede sua veneração. Para os devotos, ele é um santo de fato, um mártir que transcendeu a morte. Em 1998, houve um movimento tímido entre alguns líderes comunitários gaúchos para pedir sua canonização, mas a proposta não avançou. O teólogo Frei Rovílio Costa, falecido em 2006, escreveu que o Negrinho representa a santidade dos oprimidos, mas alertou que sua origem folclórica dificulta o reconhecimento oficial. Simbologia e significado. Essa lenda carrega camadas profundas de significado. Primeiro, ela é um retrato da violência da escravidão no Brasil. O Negrinho representa as milhares de crianças e adultos negros que sofreram e morreram nas mãos de senhores cruéis. Sua transformação em santo é um símbolo de resistência. Mesmo na morte, ele não foi derrotado, mas elevado a algo maior. O elemento religioso também é forte. A presença da Virgem Maria reflete a influência do catolicismo, mas estudiosos apontam que a história pode ter raízes em crenças africanas, como a ideia de ancestrais que continuam a proteger os vivos após a morte. O cavalo baio, por exemplo, é um símbolo importante na cultura gaúcha, mas também pode remeter a entidades espirituais de tradições afro-brasileiras. Outro ponto interessante é o costume de acender velas. Até hoje, em cidades como Porto Alegre, Pelotas e Bagé, há quem faça esse ritual. Não é raro encontrar velas acesas em encruzilhadas ou campos, acompanhadas de pedidos ao Negrinho. Esse hábito mostra como a lenda transcendeu o folclore e virou uma prática de devoção popular. Os devotos e sua influência. Os devotos do Negrinho são em sua maioria pessoas simples, agricultores, trabalhadores rurais, descendentes de escravizados e famílias tradicionais do interior. Mas ele também conquistou artistas e intelectuais. O escritor Érico Veríssimo, em suas crônicas, mencionou o Negrinho como símbolo da alma gaúcha. O músico Teixeirinha, ícone da música regional, gravou O Negrinho do Pastoreio, em 1972, eternizando a lenda em versos. Hoje, em 2025, o Negrinho inspira até os jovens. Em Porto Alegre, grupos de cultura negra promovem eventos em sua homenagem, como o Sarau do Negrinho, realizado anualmente no bairro Restinga. Escolas ensinam a lenda como parte do currículo e ONGs usam sua história para discutir racismo e desigualdade. Em janeiro de 2025, a Prefeitura de Bagé anunciou planos para criar um roteiro do Negrinho, um circuito turístico com placas e monumentos em locais associados à lenda, como campos e antigas estâncias. O Negrinho na cultura e na atualidade. A história do Negrinho do Pastoreio foi eternizada não só por Simões Lopes Neto, mas também por outros escritores e artistas. Em 1947, o compositor Lúcio Yanel criou a música Negrinho do Pastoreio, que ajudou a espalhar a lenda pelo Brasil. Na TV e no cinema, a história já apareceu em adaptações, como em episódios do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, na versão dos anos 2000. Hoje, em 2025, o Negrinho continua sendo uma figura viva no imaginário gaúcho. Em cidades como Santana do Livramento e Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, ele é lembrado em festas populares e contações de histórias.
Escolas ensinam a lenda para as crianças e pesquisadores continuam debatendo suas origens e significados. Há até quem diga que o Negrinho é uma espécie de santo não oficial do Rio Grande do Sul, uma figura que une o povo em torno de valores como justiça e solidariedade. E assim concluímos a história do Negrinho do Pastoreio, menino que se tornou um santo. Sua lenda é um exemplo inspirador de fé e bondade, e seu legado continua a ser celebrado por milhares de pessoas no Brasil e em outros países. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva, clique no curtir, deixe algum comentário. Se você precisa de ajuda com a revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente em ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.